Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal aqui que eu vou estar relatando a minha viagem para Portugal, né? Estou indo morar em Portugal agora final do ano, pelo menos eu espero que eu esteja indo, né? Eu não sei como é que vai ser a documentação daqui para frente, se vai tudo certo. Ainda tem muita coisa que pode dar errada e eu sou um pouco pessimista, então eu prefiro dar uma certeza a partir do momento que eu tiver posto meus pés fora do aeroporto de Portugal, de Porto, né, que é para onde eu vou. Mas para você que não me conhece ainda, eu espero que chegue muita gente nova nesse vídeo, que não tenha vindo de outros canais que eu também divulguei. Meu nome é John, eu estou indo para Portugal agora no final de 2023 e esse primeiro vídeo eu quero compartilhar com vocês quais são as documentações necessárias para fazer o visto de procura de trabalho, que é o visto que eu fiz para ir para lá, que eu estou fazendo para ir para lá, e os valores que eu gastei até o momento, tá? É muito importante, eu já pedi desde o início aqui para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal, tá? Para vocês acompanharem, né, toda essa trajetória desde o momento que eu tô aqui no Brasil ainda, até chegar lá, como é que foi todo esse processo, porque eu acho que isso pode ajudar bastante você aí que pensa em ir para Portugal em algum momento, ou para algum lugar, qualquer lugar da Europa. Então eu acho que é importante você me acompanhar em toda essa trajetória, tá bom? Então já se inscreve aqui, comenta se você tá indo para lá, se você chegou aqui nesse vídeo de alguma forma e se esse vídeo vai estar te ajudando de alguma forma também. Eu espero que sim, tá? Bom, vamos lá. Eu comecei a me planejar para ir para Portugal há 5 anos atrás, quando nem existia esse tipo de visto, tá? Então eu estar indo para lá foi uma coisa bem planejada. Então, eu acho que esse é um ponto de partida bem importante para você que está pensando em ir para Portugal, tá? Se planeje muito. Pense em todas as possibilidades, desde as possibilidades de dar certo até as possibilidades de dar errado. Tu tem que estar preparado de alguma coisa dar errado, sabe? Então, eu estou preparado para todas as possibilidades, literalmente. Então, vamos lá. Eu comecei a dar entrada nesse visto no final do ano passado. E por que demorou tanto de eu começar a realmente chegar nos finalmentes e pedir o visto e tudo mais? Porque eu tenho um gato, né? E viajar com animal, viajar com pet é bem difícil. Então só agora que eu comecei a fazer a minha documentação. Esse tempo todo, desses 6, 7 meses atrás, eu passei fazendo a documentação do meu gato, que é bem burocrático. Então vamos lá. Para você fazer o visto de procura de trabalho, ele é meio simples para brasileiro, tá? Não é tão burocrático, não é difícil ser aprovado, mas são bastante etapas aí que você tem que fazer. Eu, John, contratei uma agência para me ajudar nisso. Você não precisa contratar uma agência, você não tem essa obrigação, mas eu sou um pouco preguiçoso, eu tenho medo de fazer alguma coisa errada, sabe? Eu tenho medo de enviar alguma documentação errada e eu só ter gastado dinheiro, só perder tempo. Então eu preferi contratar uma agência lá de Portugal mesmo, de advogados que eles te ajudam em todo o processo, né? Vão te dando a etapa ali passo a passo. Então vamos à lista de documentos que você precisa para pedir o seu visto para Portugal, tá? O primeiro, eu vou falar valores aqui também, tá? Eu vou falando quais são os documentos e o valor que eu paguei em cada um. O primeiro deles é o formulário de pedido de visto nacional. Isso você não precisa pagar nada, tem no site da VFS, eu não sei onde é que é o certo, porque essa assessoria me enviou o formulário, né? 2 fotografias 3x4 para anexar ali no formulário. O formulário é meio simples de se preencher, não é uma coisa tão difícil. Você pesquisando na internet tem vários tutoriais até que ensinam você a preencher esse formulário. Além disso, o segundo documento, passaporte. Passaporte é meio que obrigado, né? Você vai viajar para fora do país. O passaporte é o primeiro documento que tu precisa, então só comece a dar entrada na tua documentação, só comece a pensar no visto se tu já tiver um passaporte e um passaporte válido, né? De preferência com mais de 5 anos aí de validade. Então o primeiro documento que você tem que ir atrás é o passaporte. Ele custa hoje cerca de 258, 260 reais. E é importante também que você corra atrás dele antes, porque se você não mora numa capital ou um lugar que tem a Polícia Federal, que emita o passaporte, talvez você tenha que viajar para outro lugar, né, para a capital do seu estado para tirar. Então é um processo aí que demora um tempinho e que é a primeira coisa que você tem que ter. Sem isso é impossível você viajar para Portugal. Terceiro documento, comprovativo de situação regular. Isso brasileiros não precisam, tá? Então isso daqui tem no checklist lá da VFS Global,
que é o órgão que cuida disso aqui no Brasil, eles fizeram um checklist ali para te ver todos os documentos. E esse comprovativo de situação regular, se tu é brasileiro e tu está solicitando o visto no Brasil, tu não precisa ter esse documento. Esse daqui é um documento que não é necessário enviar, tá? Depois a gente tem seguro viagem ou o PB4. O que é o seguro viagem e o que é o PB4? O PB4 ele é meio que um acordo que o Brasil tem com alguns países da União Europeia de que tu tens o direito à saúde pública lá na União Europeia. Em Portugal, se eu não me engano, não tem saúde pública, né? Mas se tu tem o PB4, tu paga ali um valor irrisório por uma consulta, sabe? Tu paga um valor muito abaixo do que tu pagaria. Então o PB4 é esse documento que tu emite aqui no Brasil mesmo, no site do gov.br ali, e que a partir do momento que tu tens esse documento, tu tens o direito de acessar esse tipo de saúde lá em Portugal ou em qualquer outro lugar da Europa. Mas uma coisa que ninguém fala e que eu não sabia disso é que o PB4 não é para todo mundo, não, como a maioria das pessoas falam aí, tá? É para quem contribui com o INSS. Então, se você não contribui com o INSS, você não consegue tirar o PB4. O PB4 é gratuito, tá? Isso é importante falar. Se você não fizer o PB4, não conseguir fazer porque você não contribui com o INSS, você tem que ter o seguro viagem. Seguro viagem é meio autoexplicativo, né? É um seguro viagem que tu tem aí uma cobertura se tu ficar doente lá no país e tudo mais. Eu optei pelo seguro viagem. Depois eu vou fazer o PB4 porque é meio que obrigatório depois para te ter acesso à saúde pública lá em Portugal. Mas para viagem, para tirar o visto, né, que é obrigatório ter um desses dois, eu optei pelo seguro viagem porque o meu PB4 estava demorando um pouco para sair. O seguro viagem, o mais barato que eu achei foi R$ 1.200. Então soma mais 1.200 aí com aqueles 260 que já foi do passaporte, beleza? Então agora próximo item, certificado de registro criminal emitido pela Polícia Federal do país de nacionalidade com apostila diária emitida nos últimos 30 dias. Então esse documento aqui, você só vai emitir ele quando você estiver dando entrada no visto, na semana que você estiver dando entrada no visto, porque ele tem uma validade ali de 30 dias. E além disso, esse certificado de consulta criminal aí é uma coisa que tu tira na internet, né? Tu consegue fazer isso na internet de forma gratuita também. Mas você precisa apostilar ele em um cartório. Você precisa levar em um cartório para eles comprovarem que aquilo ali é real, que aquilo ali é uma consulta que realmente existe, sabe? Tem que autenticar isso. E esse processo da apostila diária, aqui no meu país, Campinas, São Paulo, eu paguei R$ 143. Então é um valor um pouquinho carinho, né, para um processo que é feito ali rapidinho, mas já bota aí na lista que você também tem que fazer isso. Se você não fazer isso, você não consegue tirar o visto. Mais R$ 143 na conta. Requerimento para consulta do registro criminal português pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Isso daqui é um documento gratuito também, é tu mesmo que faz ele, que tu vai estar autorizando Portugal a consultar se tu já esteve lá e fez alguma coisa errada no país, entende? É consultar o teu registro criminal daquele país. Então eles precisam de uma autorização tua. E isso daqui eu não fiz, porque foi meu advogado que fez, as minhas advogadas que fizeram. Então eu acho que tem modelos aí na internet que você tem que procurar também para fazer, se você não estiver fazendo com uma assessoria, né? Então é só procurar requerimento para consulta do registro criminal português. Procure isso que talvez tenha modelos aí na internet, daí você só preenche com seus dados e daí é só assinar e botar junto com a documentação. Carta de intenção justificando os motivos da viagem para Portugal. Novamente, eu também não precisei fazer porque as minhas advogadas fizeram um modelo lá para mim, eu só precisei assinar ali, né, para dizer que era eu que estava fazendo aquilo, mas deve ter modelos aí na internet. Nessa carta de intenção, você vai estar dizendo o porquê que você está indo para Portugal, as suas motivações, né? Então, no caso, como é um visto de procura de trabalho, você vai estar dizendo ali que você está indo com esse visto, que você quer achar emprego e tudo mais, quais as áreas que você pretende achar emprego, que você já trabalha, ou você vai dizer, eu trabalho com vendas, pretendo achar uma vaga na área de vendas, mas estou aberto a outras áreas também, algo do tipo. Além disso, eu não sei se é um padrão,
mas as minhas advogadas botaram o endereço que eu vou ficar lá também e a gente já vai chegar nessa parte da reserva do endereço, tá? Então esse documento aqui é você que faz também, você que procura aí algum modelo, só assinar, imprimir e também não tem custos nenhum, tá bom? Cópia do título de transporte de regresso. É aqui que a coisa começa a ficar cara, tá? Porque para você ir, você já tem que comprovar que você vai voltar caso você não ache um emprego, né? Agora, explicando um pouco mais sobre esse visto para quem ainda não conhece, esse visto é como? Ele tem a validade de 120 dias e você tem 120 dias para achar um emprego lá em Portugal e comparecer no CEF lá, né, que é o órgão que cuida disso, e comprovar, ó, eu já estou morando aqui, eu já aluguei uma casa, eu estou trabalhando, está aqui o meu contrato de trabalho, está aqui a minha folha de pagamento, eu estou contribuindo com o país. Se tu conseguir nesses 120 dias, depois tu consegue a tua autorização de residência. Tu pode ficar morando lá por um tempo determinado e depois desse tempo determinado tem uma renovação. Se você não conseguir nos 120 dias, você pode estender para mais 60 dias, ou seja, chegando até 180 dias. Então, você pode chegar no máximo isso, 180 dias. Se você não achar emprego nisso, se você não colaborar com o país nesse tempo, tchau, tchau e volta para o Brasil. Agora, você precisa, então, provar que se você não encontrar um emprego, se você não achar essa vaga de emprego lá, você tem como voltar para o país e você não vai ficar lá refém de precisar de ajuda do consulado, não vai ficar na rua, não vai virar um morador de rua lá, né? Então, tu tem que comprovar que tu tem como voltar para o país. Tu tem que ter essa passagem de volta já, então, estimando aí esses 4 meses, mais ou menos, que você ficaria lá, tá? E a minha passagem de volta deu R$ 3.682. Essa passagem de volta é aconselhado comprar uma que tenha o reembolso, né? Porque depois, se tu não voltar, se tu for ficar lá, se tu achar tua vaga de emprego, que eu espero que todo mundo consiga, tu pode pedir o reembolso e ter esse dinheiro de volta, né? Então, essas passagens que têm o direito de reembolso, elas são um pouco mais caras. Mas vale a pena tu pagar um pouco mais caro nelas para te depois pegar o dinheiro de volta do que pegar uma mais barata que você não tem o direito de pegar o dinheiro de volta e perder o dinheiro todo, sabe? Então a minha foi pela Ibéria, se eu não me engano, eu acho que essa é a companhia, foi uma pessoa que comprou para mim, R$ 3.682 a minha passagem de regresso. E você tem que encaminhar essa passagem junto com a sua documentação pro consulado. Próximo documento é comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros no montante de pelo menos 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida. Atualmente, vamos ver aqui, salário mínimo português, 740 euros atualmente. Então, tu tem que ter 3 meses de 740 euros, que dá hoje 2.220 euros, tá? Vamos botar 2.230 aí para garantir, né? Uns centavinhos a mais que tem ali no salário mínimo. Então, tu precisa ter 2.220 euros. Não tem como eu dizer quanto você precisa, porque depende muito da cotação do dia, né? Então, é bom até você sempre deixar um pouco a mais na conta, porque tem essa variação do câmbio, para você provar que você tem esse dinheiro. Então aqui também é onde pesa no bolso de muita gente, né? Atualmente, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de setembro. Vamos ver aqui quanto é que tá o euro, que eu já vou dizer para vocês já quanto é que dá, tá? Atualmente o euro tá 5,34, deu uma caída aí nos últimos dias, R$ 11.912, mas é sempre bom deixar um pouco a mais, como eu falei, porque tem a variação de câmbio, tá? Então aqui é a parte mais cara para algumas pessoas. No meu caso eu tive uma parte mais cara ainda, mas é o meu caso específico. Então você precisa ter esses 3 meses de salários mínimos portugueses na conta para comprovar que você tem como se manter lá até achar um emprego. Ah, eu estou indo para lá com R$ 2.000. Não tem como, meu amigo. Tem que ter o dinheiro para comprovar que você vai ter como se manter e, novamente, que você vai contribuir para o país de alguma forma, sabe? Então você precisa se preparar e esse é o valor que você precisa ter no extrato da sua conta ali comprovando, tá? E não adianta só outra pessoa transferir para a tua conta e depois tirar, porque eles vão pedir mais de uma vez esse extrato, você vai precisar ficar com esse dinheiro na conta mesmo.
Próximo documento, e no meu caso foi o mais caro e eu vou explicar para vocês o porquê, declaração com a indicação das condições da estada prevista. Você tem que comprovar que você tem onde ficar esses 4 meses que você vai morar lá em Portugal até achar a sua vaga de emprego. Então, o que entra aqui? Daí você pode reservar hotel, você pode reservar Airbnb, você pode reservar no Booking, em qualquer lugar, mas que seja pelo tempo que você vai ficar lá, ou seja, 4 meses. E aqui varia bastante, porque varia da cidade que tu vai, depende da região lá de Portugal que tu vai, se tu vai mais para o interior, se tu vai mais para a zona das grandes cidades, depende se tu tá indo sozinho, depende se tu quer ficar num lugar sozinho ou se tu não se importa de dividir um quarto com outras pessoas. Então isso tudo varia muito. Eu vou falar aqui o valor que eu gastei, mas o meu valor extrapola e vocês não devem se basear no meu, porque o meu, ó, eu tenho esse serzinho aqui que tá aqui no atrás, e por eu ter ele, por eu estar levando ele, eu precisei pegar um lugar mais caro, que fosse eu sozinho, porque não tinha como eu ficar num lugar dividindo com outra pessoa tendo um gato, e que aceitasse um gato. Então tudo isso no Airbnb tornou muito mais caro. E eu gastei nada mais, nada menos que 12 mil reais, tá? Só fazendo a reserva ali para 4 meses, tá? Então, parece que não é tão caro, mas isso eu paguei 2 meses e depois eu pago mais 2 meses. Então, o total de 4 meses daria 24 mil reais. Mas, o que acontece? Aqui é importante a gente falar que tu precisa reservar por 4 meses. Mas se tu chegar lá em Portugal e tu acha uma casa, um arrendamento, né, que é assim que eles chamam lá o aluguel, no primeiro mês, depois tu pode cancelar os meses que estão vindo ali no Airbnb, por exemplo, e eu não vou precisar pagar esses valores, entende? Mas para fazer a reserva, tu vai precisar dispor desses valores. Porém, como eu falei, não é esse valor que eu paguei, porque é um caso à parte. Se você vai sozinho, se você não se importa de dividir quarto com alguém enquanto você não achar um lugar para você morar ou qualquer coisa do tipo, se você se não se importa de ir para um lugar mais baratinho lá no Airbnb, você vai pagar 1/3 do que eu paguei, tá? E eu realmente paguei esse valor todo porque eu preciso por conta do gato, que eu não iria sem ele jamais. Inclusive, a documentação do gato é bem burocrática e se vocês têm curiosidade, se alguém gostaria de levar o animal para lá também, em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, só para completar essa parte, você precisa fazer a reserva no Airbnb, ter o comprovante da reserva, vai ter que pagar tudo isso lá e vai enviar isso também junto com toda a documentação para fazer o requerimento do seu visto. E por último, comprovação de apresentação de declaração de manifestação de interesse para inscrição no IEFP apresentada online. Isso daqui é um formulário que tu preenche online também. A minha advogada que me enviou para eu preencher. Também não tem custos, é só você preencher lá o formulário certinho e que é isso, é só preencher o formulário, tá? E é isso, gente, como eu falei, é um pouco burocrático, mas assim, a gente sabe que tem países que nem aceitam nós brasileiros irmos para outro lugar assim com um visto que é fácil de se tirar relativamente, tem que ter um certo investimento. E assim, tem muita gente que vai questionar, pô, mas eu conheço gente que foi como turista e ficou lá e tudo mais. Existe essa possibilidade? Existe. Mas não é o meio mais indicado, né? Se você tirar esse visto que eu tô tirando, você já tira o visto e você já fica com agendamento no CEF, que é para tirar essa sua residência. É uma coisa muito mais fácil de você se manter lá depois. Se você vai como turista, tá um pouco mais complicado para se manter, para conseguir a documentação depois lá, tá? Então, assim, e todos esses documentos, se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar o site da VFS Global aqui embaixo. Se eu não me engano, lá tem essa relação com todos esses documentos, mas eu queria deixar aqui mais registrado para vocês todos esses valores que eu gastei, né? Além disso, de tudo isso que eu gastei, tem mais dois gastos que eu já tive, que foi o visto em si, né? Tu tem que pagar pelo visto. Eu fui direto na VFS Global, porque como eu moro em Campinas, aqui do lado, né, em São Paulo, eu fui até São Paulo para levar a documentação lá. Deu R$775 a minha requisição do visto, tá? Porque eu paguei pelo visto, pelo seguro passaporte, porque se perder daí eles pagam uma indenização lá para ti, né? Se o passaporte for extraviado no correio ou alguma coisa, e para receber as notificações pelo e-mail e pelo SMS de tipo, teu visto está em análise, coisas do tipo. Então deu R$775. Quem não mora perto da VFS Global,
Quem não mora perto de algum lugar que tenha a VFS Global, porque tem em vários lugares do país, você entra aqui no site da VFS Global também e lá tem todas as recomendações de como você deve fazer. Porque daí você tem que enviar para eles por correio e tem toda uma burocracia de que tem que estar tudo na ordem, não pode ter clipes nas folhas, é uma coisinha bem chatinha, mas que se você fazer com atenção, você consegue fazer sozinho. Eu paguei uma assessoria porque eu sou preguiçoso, né, como eu falei, mas dá para fazer sozinho tranquilo. E o último valor que eu gastei é o valor de ida, né? Tu tem que ter uma passagem de ida também, tu não vai nadando. Então a minha passagem de ida deu R$ 4.785. Ela saiu um pouco mais cara porque eu também comprei ela com o direito de pedir reembolso se der alguma coisa errada e porque eu já peguei bagagem extra, né? Como eu estou indo de mudança, eu quero levar o máximo de coisas possível. Então eu peguei com bagagem extra também, mas você consegue achar passagens aí por 3.500. Então vai de pesquisar aí e conseguir uma oferta boa, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido de utilidade para você de alguma forma. Em breve eu trago um vídeo de como fazer a documentação de gato ou de cachorro, né, que tu queira levar. Você pode levar na cabine, como é que é. Eu tive que pagar documentos dele também, então foi gastos a mais. E assim que eu chegar lá, assim que meu visto for aprovado, eu vou fazendo vídeos aqui para ir atualizando vocês, tá bom? Como eu falei, espero que tenha sido de alguma ajuda para você. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima, valeu e fui!